Olá, seja muito bem-vindo ao canal Tempo Inteligente. Estamos apresentando a série Apocalipse Eschaton. Hoje começa o primeiro módulo, e o primeiro módulo tem como tema central as 7 igrejas do Apocalipse. Esse tema está dividido em 4 etapas. Na primeira etapa, iremos abordar as igrejas de Éfeso e Esmirna, na segunda, Pérgamo e Tiatira, na terceira, Sardes e Filadélfia e na quarta e última etapa, Laodiceia. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Seu tempo é sua vida, use-o com inteligência. Éfeso e Esmirna é o assunto de hoje. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição do link desse vídeo, cujo título foi Apocalipse Eschaton, Introdução. Quero abrir aqui um parênteses para explicar o porquê desse vídeo, Apocalipse Eschaton, Introdução, ter sido bloqueado pelo YouTube, isso mesmo, por alguns dias. É que a rede de televisão Record entrou com um pedido de direitos autorais por eu ter mostrado durante 46 segundos cenas da novela Apocalipse. O YouTube me enviou um e-mail contendo o seguinte texto, abre aspas, devido a uma reivindicação de direitos autorais, seu vídeo lá do YouTube foi bloqueado. Isso significa, eles dizem, que ele não pode mais ser reproduzido no YouTube, fecha aspas. Eu prontamente procurei saber quais as cenas foram bloqueadas e descobri que, na altura dos 4 minutos e 50 segundos do vídeo, eu começo a mostrar algumas imagens da novela Apocalipse e após 6 segundos, exatamente quando o vídeo entra na marca dos 4 minutos e 56 segundos, ocorre o motivo do pedido da Record ter reivindicado os direitos autorais. No trecho antes do corte, em que começo a mostrar cenas da novela Apocalipse, eu digo o seguinte, os futuristas, dispensacionalistas ou pré-tribulacionistas é o que mais tem influenciado, fecha aspas, aqui ocorre o corte, no tempo de 4 minutos e 56 segundos, e todo esse texto em amarelo que vocês estão vendo aí, que começa nesse tempo, juntamente com as imagens, teve que ser cortado no meu vídeo. No texto que foi cortado, eu digo o seguinte, abre aspas, as pessoas através dos meios de comunicação em massa, maiormente a televisão, com suas novelas religiosas, que nada mais são que distorções da Bíblia, levando a maior parte da população a acreditar em uma teologia barata e sem coerência, pois o objetivo da televisão qual é? Chama-se audiência, sem compromisso algum com a verdade bíblica. Como a maior parte da população religiosa e não religiosa sabe muito pouco ou quase nada sobre hermenêutica, fica mais fácil manipulá-los com essas historinhas que dão ibope entre esses dois extremos, fecha aspas, aqui o vídeo para e começa, continua normalmente. Mas graças a Deus que o vídeo já voltou ao ar. E quando você for assistir ao primeiro vídeo, Apocalipse Eschaton, Introdução, caso não tenha assistido, por favor, não critique o editor aqui pelo corte abrupto que você vai perceber na altura dos 4 minutos e 56 segundos. Tive que acatar a determinação, mas acredito que o fator principal não foi questão de direitos autorais, e sim o fato de eu ter dito que as novelas religiosas da Record não têm compromisso com a verdade bíblica e o interesse da emissora é apenas a audiência, que é isso mesmo. Quando eu tiver um tempo sobrando, pretendo gravar um vídeo bem curtinho, falando da minha indignação sobre o ocorrido e explicando maiores detalhes. Mas, por hora, vamos continuar. Se você ainda não é inscrito nesse canal e aprecia o livro do Apocalipse, se inscreva. Ative o sininho para ser avisado pelo YouTube à medida que os próximos vídeos forem sendo postados. Clique também no joinha para dizer que curtiu o nosso trabalho. E se achar que esse vídeo irá ajudar alguém que você conhece, compartilhe, a fim de que outros também possam se beneficiar. Lembre-se das palavras de Cristo, de graça recebestes, de graça dai, Mateus 10, verso 8. Talvez você esteja curioso em saber o porquê do título dessa série ser Apocalipse Eschaton, a descoberta do fim. Bem, em virtude de tanta gente publicar vídeos falando sobre o Apocalipse e, diga-se de passagem, a esmagadora maioria pintando um quadro de catástrofes sensacionalistas, tocando terror nas pessoas e forjando uma interpretação sem respaldo bíblico, resolvi escolher 2 palavras que diferenciasse dos demais títulos de vídeos que outros já fizeram e que retratasse a essência real do conteúdo dessa mensagem dada a João nesse livro.
A palavra Apocalipse significa revelação e a palavra grega eschaton significa fim. Ora, se esse livro traz uma revelação dos últimos acontecimentos da história desse mundo, escolhi dar um nome bem apropriado como tema dessa série, e esse nome foi Apocalipse Eschaton, a descoberta do fim. Hoje começa o primeiro módulo da série Apocalipse Eschaton. Nesse primeiro módulo, o tema é as 7 igrejas do Apocalipse. O vídeo de hoje fala de Éfeso e Esmirna, mas antes deixe eu te fazer uma pergunta. Afinal, para quem foi dada a revelação do livro do Apocalipse? No primeiro versículo do capítulo 1 encontramos essa resposta. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Apocalipse 1, verso 1. O motivo da esmagadora maioria da população mundial não entender as profecias apocalípticas está aqui nesse verso, pois a revelação do Apocalipse foi dada para a Igreja de Cristo, aos seus servos, e não ao mundo inteiro. Quando falo em Igreja de Cristo, não estou me referindo a essa ou aquela denominação religiosa em particular, mas ao povo de Deus genuíno, aos seus servos, e esses não estão circunscritos a uma única denominação religiosa, mas espalhados em várias denominações. Verdade é que, apesar dos servos fiéis do Senhor fazerem parte de diversas denominações religiosas, infelizmente, nem toda denominação religiosa traz o sinete da aprovação divina. Nem todo ministério religioso tem ensinado a verdade bíblica como se deve para essas pessoas sinceras e honestas. Muito pelo contrário. Diversos líderes religiosos têm usado a palavra de Deus apenas para extorquir a esses irmãos em Cristo. É bem verdade que possa haver fiéis em uma ou outra dessas igrejas que há realmente e que, infelizmente, estão sendo enganados por seus líderes. Daí a necessidade de se conhecer melhor a Bíblia Sagrada, para não ficar refém desses líderes religiosos e inescrupulosos. Outra curiosidade interessante está na ordem dada por Cristo a João. Veja, escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Apocalipse 1, verso 11. Porque Jesus fala para João escrever as visões do Apocalipse e enviar apenas a essas 7 igrejas? Será que na época de João, em toda a Ásia, só havia 7 igrejas cristãs? Evidentemente que não, pois nessa época havia, por exemplo, as seguintes igrejas: Galácia, para onde Paulo enviou a epístola aos Gálatas; Colossos, também recebeu uma carta de Paulo, a epístola aos Colossenses. Temos também Mileto, Perge, Icônio, Listra, Derbe, Antioquia, dentre outras localidades em que também havia igrejas cristãs. Então, por que essas 7, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, foram as privilegiadas? Eram igrejas mais importantes que as demais? Não. Vejamos alguns fatos interessantes. Número 1. Se o Apocalipse fosse uma mensagem de Deus só para aquelas 7 igrejas, não deveriam existir outras. E as 7 deveriam existir até agora e até a volta de Cristo. Pois todas as cartas enviadas às 7 igrejas terminam dizendo que o vencedor receberá algo. Número 2. Notamos também que essas 7 igrejas não mais existem naquelas cidades da Ásia. Por que então só essas 7 foram privilegiadas com essas cartas? Número 3. Se prestarmos atenção a outro fato curioso no final de cada carta, onde diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, concluímos que cada carta não é dirigida somente à igreja a que se destina, mas a muitas outras igrejas. E número 4, outro fato interessante foi o que Jesus falou aos discípulos, mandando-os pregar o evangelho a todas as nações e prometendo estar com eles todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Ora, para fazer isso seria necessário fundar igrejas em toda a terra e não apenas na Ásia. E número 5, vale salientar também que Jesus apresenta-se a João andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou candelabros de ouro, segundo algumas versões bíblicas. Apocalipse 1, verso 12 e 13 e Apocalipse 2, verso 1. E o que vem a ser esses 7 candeeiros ou candelabros? A palavra de Deus diz: este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão, na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros ou candelabros são as 7 igrejas. Apocalipse 1, verso 20. Ora, se os 7 candeeiros ou candelabros, acompanhe meu raciocínio, são figuras das 7 igrejas,
Como Jesus pode estar andando no meio das 7 igrejas se elas não mais existem na Ásia? Não tem lógica. Tudo isso comprova o seguinte: as 7 igrejas são um símbolo da história da igreja cristã desde a época dos apóstolos até a vinda de Cristo outra vez. Cristo, em sua sabedoria, utilizou tantos nomes, a história das cidades, bem como as características das igrejas daquelas cidades, para identificar 7 períodos ou 7 fases da história de sua igreja cristã, desde os apóstolos até o fim da história da humanidade. Ou seja, a igreja cristã passaria por 7 períodos e estaria vivendo de tal forma ao longo dos anos que Jesus, na sua onisciência, que tudo sabe, já sabia que o estilo de vida que o seu povo estaria vivendo corresponderia semelhantemente às características dos nomes das cidades, das histórias dessas cidades e também da forma de agir dos cristãos das igrejas que viviam nessas cidades. Veja que interessante. Jesus disse certa vez aos seus discípulos em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. E em Mateus 5,16: Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Com o propósito de sua igreja continuar a brilhar como a luz do mundo, a fim de que outros possam se juntar a ela, Cristo utiliza 7 elementos que irão auxiliar cada uma das 7 igrejas a cumprir sua missão na evangelização do mundo. Os 7 elementos são: primeiro, ele se apresenta, que é uma descrição dele próprio, uma descrição de Cristo. Segundo, o que Cristo conhece. Terceiro, um elogio ou apreciação. Quarto, uma repreensão ou reprovação. Quinto, um conselho. Número 6, um aviso, uma advertência. E número 7, uma promessa e recompensa. Vamos apresentar um quadro com as 7 igrejas e cada um dos 7 elementos mencionados. Temos aí nesse quadro, na horizontal, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E na coluna vertical temos os 7 elementos que já foram mencionados, que é a apresentação de Cristo, como ele é descrito. Número 2, o que ele conhece, Cristo conhece. Número 3, elogio, apreciação. Número 4, uma repreensão ou reprovação. Número 5, um conselho. Número 6, um aviso, uma advertência. E número 7, promessa e recompensa. Agora vamos analisar cada uma das 7 cartas detalhadamente. Veremos que algumas delas não trazem um ou outro dos 7 elementos que acabamos de mencionar, obviamente, em virtude de ter Cristo achado que não era necessário os 7 elementos para todas as 7 igrejas. Temos também uma observação a fazer. Mesmo sabendo que as 7 igrejas preconizem 7 eras sucessivas, o conteúdo de cada uma das mensagens de cada igreja deve ser aplicado a cada um de nós, isso é, se de fato quisermos crescer espiritualmente, pois as tendências e experiências vividas por cada crente daquela época podem perfeitamente se repetir em nossos dias, já que somos seres pecaminosos e imperfeitos. Já mostramos o quadro geral com todas as 7 igrejas, vamos agora dissecar uma a uma cada igreja a fim de conhecermos suas peculiaridades. Hoje, repito, só a igreja de Éfeso e Esmirna, nesse vídeo. No vídeo 2 é que a gente continua. Primeira carta, carta de Cristo à igreja em Éfeso. O nome da igreja? Éfeso. Qual o seu significado? Desejável. O texto bíblico para a igreja de Éfeso está em Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7. Por que desejável? A cidade foi fundada durante o 11º século a.C. E essa cidade, agora sim, estava situada numa posição privilegiada e desfrutava de um excelente porto e era considerada a principal cidade da província romana da Ásia. Tornou-se um grande centro comercial em virtude de sua localização, próxima a uma rodovia que atravessava toda a província de leste a oeste. Possivelmente, em virtude de sua localização privilegiada, ela recebeu esse nome de desejável. Agora, falando agora da igreja de Éfeso, era uma igreja missionária e que mantinha pura ainda a doutrina dos apóstolos mesmo, porque em sua liderança havia pessoas altamente espirituais e comprometidas em preservar a pureza doutrinária que recebera dos líderes zelosos, tais como, por exemplo, o apóstolo Paulo, Áquila e Priscila, a sua esposa, Apolo, um eloquente evangelista natural de Alexandria. Daí porque ser uma igreja realmente desejável, entre aspas, aos olhos de Deus. Vejamos agora cada um dos 7 elementos usados por Cristo para Éfeso.
Número 1, a descrição de Cristo. Ele se apresenta como aquele que tem 7 estrelas e também anda entre 7 candeeiros. Apocalipse 2, verso 1. Já comentamos que os candeeiros são as igrejas, em Apocalipse 1, 20, em seus diversos períodos. Sobre as 7 estrelas, iremos falar mais adiante. Aguarde um momento. Número 2, Cristo conhece as obras, o labor, perseverança. Apocalipse 2, verso 2. Querido, Cristo lhe conhece muito bem. E também a mim. Ele sabe nossas obras, como são, se são boas, se são más. Ele sabe de tudo que você tem feito, que eu tenho feito, ou está pensando em fazer. As profundezas de cada coração estão claras e abertas aos olhos de Deus. Ele sabe se você e eu temos preservado ou estamos desistindo dele. Número 3, um elogio e uma apreciação. Ele não esmoreceu. O povo lá de Éfeso suportou provas que ensinam, odeia as obras dos Nicolaitas, Apocalipse 2, versos 2, 3 e 6. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram assassinados. Nero foi um dos primeiros a lançar a mão da espada contra a igreja vitoriosa. Alguns estudiosos dizem que ele mandou tocar fogo em Roma no dia 19 de julho de 64 d.C. e acusou os cristãos de terem feito isso. Outros dizem que foi um acidente. Verdade é que Nero cobriu alguns cristãos com peles de animais para serem devorados por cães. Foram pregados em cruzes, cravados em estacas no chão, que lhes furavam a garganta. Eram realmente vestidos com túnicas ensopadas de um tipo de combustível e acesos como tochas humanas, vejam só, para espetáculo público. Isso sem falar no macabro espetáculo que era proporcionado a milhões, as multidões, melhor dizendo, dentro do Coliseu, onde famílias inteiras de cristãos eram colocadas ali para serem devorados por leões, sem dó nem piedade. Um momento triste da igreja cristã. Homens, mulheres, crianças, ninguém era poupado da tirania do imperador. E sobre os Nicolaitas, que é também mencionado na carta a Pérgamo, quem eram? Eram cristãos que seguiam certas doutrinas e práticas contrárias à revelação. Ensinavam que a sensualidade não contaminava o espírito, por exemplo, reinando entre eles a libertinagem sensual, a exaltação do adultério, a permissão de comer coisas sacrificadas aos ídolos. Além disso, eles também negavam a divindade de Cristo. Esse tópico é importante. Número 4, uma repreensão, uma reprovação. Aqui é dito que abandonou o primeiro amor à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, 4. Com a morte dos apóstolos, os cristãos que tomaram seus lugares perderam aquele fogo espiritual, do primeiro amor por Jesus e o Evangelho, e dessa maneira permitiram que ingressassem na igreja uma falta de amor pelas almas por quem Cristo deu a vida, gerando desânimo, falta de fervor. Número 5, um conselho. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Apocalipse 2, versículo 5. E número 6, um aviso e uma advertência. Aqui Cristo disse que o candeeiro seria removido caso ele não se arrependesse. O pessoal de Éfeso, Apocalipse 2, 5. Se a igreja não atendesse à admoestação, não voltando ao primeiro amor, à prática das primeiras obras, Jesus moveria do seu lugar o candeeiro. Ou seja, Jesus privaria a igreja da luz e das bênçãos do Evangelho que até ali estavam ao seu alcance para confiá-las a outras mãos. A indiferença, queridos, é uma das piores coisas na vida espiritual. Só aceitar a verdade meramente sem vivê-la não salva ninguém. É necessário viver a verdade com zelo e fervor. Número 7, promessa e recompensa. Cristo diz que o vencedor comerá da árvore da vida, Apocalipse 2, verso 7. Vencer o quê? 2 mundos devem ser vencidos na batalha da vida. O mundo interior e o exterior. Temos uma grande batalha a travar com o nosso próprio eu, você sabia? Que gosta das coisas desse mundo, somente o apego a Jesus e a sua palavra fará com que o cristão seja um vitorioso diante de tantas coisas que o inimigo coloca para nos distrair e nos ocupar a mente. Quem sair vitorioso do conflito entre Cristo e Satanás terá o direito de comer da árvore da vida que Adão e Eva perderam. Bem, profeticamente falando, a igreja de Éfeso corresponde ao período da fundação do cristianismo pelo próprio Cristo e estendendo-se até mais ou menos o ano 100 depois de Cristo, próximo à morte do apóstolo João. Vale salientar que, nesse período da história, a igreja cristã ainda conservava pura a doutrina dos apóstolos. Agora eu vou te fazer um pedido agora. Grave essas 2 características desse período de Éfeso: pureza doutrinária e vitória da fé. Pureza doutrinária e vitória da fé.
pois iremos precisar que você se lembre dessas duas características mais na frente nos próximos vídeos. Vejamos agora a segunda carta que João escreveu e suas particularidades. Entra em cena agora Carta à Igreja em Esmirna. O nome da igreja, Esmirna. O seu significado, mirra, que é igual a um perfume, um cheiro suave. O texto dessa carta está em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Bem, Esmirna, o significado dela, perfume, o cheiro suave, a mirra mesmo em si, é uma pequena planta que, quando ela é esmagada, ela desprende uma resina aromática de cheiro agradável, mas de sabor amargo. Entrou na composição aromática, por exemplo, do óleo da unção do santuário, seu mobiliário e seus sacerdotes. Êxodo 30, do 22 ao 30. Davi e Salomão empregaram a mirra como figura da agradável fragrância que emana do caráter de Cristo. Salmo 45, 8, Cântico dos Cânticos 1, verso 13. Um dos presentes que Jesus recebeu ao nascer foi mirra. Em Mateus capítulo 2, verso 11, nós encontramos. Na sua morte também Jesus foi ungido com mirra para a sua sepultura. João 19, verso 39 a 40. O caráter da sua igreja, que não deve ser diferente do dele, é também simbolizado pelo perfume da mirra. Da mesma forma que a pequena planta, chamada de mirra, exalava um belo perfume quando era esmagada, assim também a igreja de Esmirna, quando esmagadas por perseguições, exalava o suave perfume simbólico da mirra, da fidelidade, da mirra e do amor ao seu Salvador. Vejamos agora cada um dos 7 elementos usados por Cristo para Esmirna. Número 1, Cristo se apresenta, a descrição de Cristo. Ele se apresenta como o primeiro e último. Esteve morto, mas tornou a viver. Apocalipse 2, verso 8. Sabendo que a igreja de Esmirna passaria por perseguições e até mortes, Jesus usa a sua experiência. Ele esteve morto, mas tornou a viver para motivá-los. Assim sendo, alguns morreriam, mas a ressurreição estaria assegurada da mesma forma que o próprio Cristo ressuscitou também. Segunda característica, Cristo conhece. Ele fala que conheço a tribulação que vocês terão de 10 dias. Falsos judeus têm no seu meio e os sofrimentos vindouros que vocês teriam e que existe uma pobreza aí no meio de vocês. Apocalipse no capítulo 2, versículos 9 e 10. O período simbolizado por essa igreja foi marcado, queridos, pelo martírio e perseguição aos cristãos. E realmente a igreja de Cristo nesse período sofreu inúmeras perseguições como nunca sofrera antes. Só que não faz sentido apenas Cristo dizer que 10 dias de tribulação eles teriam, já que nesse período de Esmirna houve várias perseguições. Tirando as perseguições de Nero e Domiciano, para se ter uma ideia, que ocorreu lá na época de Éfeso, podemos citar muitas outras no período de Esmirna, como por exemplo as perseguições de Trajano, Marco Aurélio, Sétimo Severo, Maximino, Décio, Valeriano, Aureliano e Diocleciano. Como entender então o fato de Cristo ter dito que a perseguição seria de 10 dias apenas? Muitos teólogos concordam com o princípio dia-ano, quando se fala em profecias, ou seja, em profecia, um dia profético equivale a um ano literal. E aí estão os textos de Números 14 e 34 e Ezequiel 4, 6, 7, explicando isso que eu acabei de dizer, do princípio dia-ano. Como a profecia indicava uma tribulação de 10 dias, Apocalipse 2, verso 10, e já que dias representam anos, em profecia, foram 10 anos de perseguição religiosa. Talvez você esteja com a seguinte curiosidade. Como posso ter certeza que esse princípio dia-ano pode ser aplicado aqui, a esses 10 dias de perseguição a Esmirna, como sendo 10 anos? Há algum fato histórico que o comprove? A pergunta é boa, e digo que sim. Há um fato histórico que comprova isso. O imperador Diocleciano decidiu que o cristianismo deveria ser eliminado da face da terra e o nome de Cristo apagado. Ele assinou editos em Nicomédia em 303, bem como seus colegas depois Maximiano, Galério, Constâncio Cloro, estabelecendo que todas as igrejas deveriam ser destruídas e queimados os livros sagrados. Alguns pesquisadores calcularam que os mártires dessa perseguição chegaram a cerca de 50 mil. Um absurdo. Uma verdadeira chacina seguiu-se aos editos da Nicomédia. Diocleciano autorizou aos seus soldados inventarem novas torturas contra os seguidores de Jesus. Bastões, açoites, cordas, tudo isso eram pendurados a postes e em seguida rasgavam-lhe as carnes com unhas de ferro.
arrancando-lhes pedaços das pernas, do ventre, das faces. Alguns eram queimados em imensas fogueiras, sem distinção de idade ou sexo. Em um dia de Natal, para vocês terem uma ideia, na hora do culto, homens cercaram a grande igreja de Nicomédia, repleta de cristãos, juntaram lenha e palha e incendiaram o vasto edifício, e todos, em número de 14.000, segundo os gregos, foram mártires. A perseguição terminou 10 anos depois, quando Constantino o Grande assumiu o controle do Império Romano, assinando o Edito de Tolerância, conhecido como Edito de Milão, em 313 d.C., concedendo a liberdade de cultos aos cristãos e determinou que fossem também restituídos bens confiscados dos mesmos. Durante essas perseguições, eles perderam muitas coisas e Constantino fez com que eles tivessem o direito de recuperar. A perseguição, portanto, durou exatos 10 anos, de 303, quando Diocleciano assina o seu documento, e 313 termina quando Constantino, o imperador, assina o seu. A acusação de Cristo de que na igreja de Esmirna havia falsos judeus equivale a dizer que nela havia falsos cristãos, e que dizer que é cristão, sem realmente o ser, era uma afronta para Deus. E esses que assim procediam eram considerados por Cristo como membros da igreja de Satanás, ou sinagoga de Satanás, como diz o texto de Apocalipse 2:9. A terceira característica da igreja é elogio e apreciação. Cristo diz que és rico, obviamente na fé. Apocalipse 2:9. As perseguições tinham tirado os bens materiais dos cristãos. Contudo, mesmo diante da pobreza material, Jesus disse que eles eram ricos. A igreja de Esmirna tornou-se pobre, porém era rica na fé, segundo o livro de Tiago 2:5, que fala da riqueza da fé. Característica número 4, a repreensão, a reprovação. Não existe repreensão, não existe reprovação. E número 5, um conselho, não temas. Ser fiel até a morte. Apocalipse 2, verso 10. Verdadeiramente os cristãos de Esmirna cumpriram os pormenores dessa profecia. Esmirna foi fiel até a morte e manteve-se uma mirra, um perfume, um cheiro suave de fidelidade ao ser esmagada pela perseguição. Característica número 6, tem um aviso e uma advertência. Não existe aviso, não existe advertência para a igreja de Esmirna. E característica 7, promessa e recompensa. Cristo promete a coroa da vida e não terá a segunda morte. Apocalipse 2, versículos 10 e 11. Vemos pela primeira vez no Apocalipse o texto sobre a segunda morte. O que é a segunda morte? Bem, é o resultado da culpa do pecador em pecar contra Deus e não ter abandonado seus pecados até a volta de Cristo. Consequentemente, não participam da primeira ressurreição mencionada em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Quando formos falar sobre o milênio, iremos retomar esse assunto. É difícil precisar a data exata do início e término de cada período das 7 igrejas, mas, levando em conta 2 fatores, ou seja, a primeira grande perseguição aos cristãos, movida pelo imperador Nero em 64 d.C., e a morte do último apóstolo, João, por volta do ano 100 d.C., muitos teólogos concordam em que a igreja de Éfeso, que era a igreja apostólica, durou até o ano 100 d.C., enquanto que o período de Esmirna vai de 100 d.C. até 313 d.C., com o Edito de Milão, assinado pelo imperador Constantino, o Grande. E que isso pôs fim a todas as perseguições contra os cristãos por enquanto. Peço que você guarde a seguinte informação sobre esse período de Esmirna. Esse período foi caracterizado pela perseguição da fé. Bem, chegamos ao fim desse primeiro módulo das 7 igrejas do Apocalipse. Espero que você tenha apreciado. Um forte abraço, fica com Deus e dá só uma olhada no que vem por aí. No próximo vídeo, Pérgamo e Tiatira, o namoro da igreja cristã com o Estado de Roma e posteriormente o casamento dessa igreja com o Estado, levando ela a perder o que de mais precioso possuía, que era a doutrina pura dos apóstolos, substituindo essa doutrina por um falso sistema de crenças. Aguarde!